Ex-ministro José Dirceu é preso em Brasília acusado de montar o esquema de propina na Petrobras quando foi ministro da Casa Civil durante o governo Lula. Também estão presos o irmão de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, e mais 5 pessoas que trabalhavam para a empresa do ex-ministro. E após recesso de 2 semanas, Congresso Nacional volta aos trabalhos em Brasília. O governo está de olho na pauta-bomba que pode ser votada nos próximos dias. E o Rodoanel em São Paulo é liberado depois de 6 horas de interdição para o cumprimento de uma reintegração de posse. Velocidade cai para 50 km por hora em mais 3 avenidas de São Paulo. A queda de um guindaste deixa pelo menos 20 feridos no oeste da Holanda. Está no ar o Band News TV. Boa tarde. E o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre o pedido do juiz Sérgio Moro de transferência do ex-ministro José Dirceu para Curitiba. O repórter Ivan Brandão tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Renata. Mesmo ainda sem um posicionamento da Suprema Corte, a Polícia Federal mantém aí o planejamento. A expectativa é de que José Dirceu embarque em um avião da própria corporação no fim da tarde de hoje, né? Uma transferência. E após a reunião de coordenação política com a presidente Dilma Rousseff, o ministro da Defesa, Jacques Wagner, disse que a prisão do ex-ministro José Dirceu não foi o tema do encontro, mas afirmou que o ambiente empresarial deve se manter estável para a retomada do crescimento econômico. Isso não foi assunto comentário, óbvio que todo mundo sabia, porque hoje de manhã foi notícia, é mais uma etapa da Operação Lava Jato. Eu vou me manter, apesar de não ter tido... Segundo a colunista da Band News, Dora Kramer, José Dirceu tem sido fiel ao PT, mas a possibilidade de um agravamento da situação pode levá-lo a assinar um acordo de delação premiada. Digamos assim, a pergunta de $1 milhão é: José Dirceu vai continuar mantendo as informações que ele supostamente, imagina-se, que detenha a respeito de... E o Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, ficou interditado por 6 horas nos 2 sentidos entre as rodovias Dutra e Ayrton Senna por causa de uma reintegração de posse. As informações a gente confere com o repórter da Rádio Bandeirantes, William Cury. Essa reintegração acontece desde as primeiras horas da manhã. Famílias inteiras são retiradas deste local que pertence ao governo do estado. Parte dessas famílias, cerca de 100 pessoas, já A Anistia Internacional revela: a Polícia Militar do Rio de Janeiro matou mais de 1.500 pessoas nos últimos 5 anos. A ONG relaciona os assassinatos ao uso excessivo, desproporcional e arbitrário de força pela corporação. Um relatório divulgado pela Anistia Internacional afirma que pelo menos 16% dos homicídios ocorridos na capital fluminense nos últimos 5 anos foram causados pela intervenção de policiais militares. A ONG relata ainda ter encontrado evidências de que a maioria das mortes foi ilegal, com policiais matando suspeitos que já haviam se entregado ou estavam feridos. O documento, divulgado 1 ano antes dos Jogos Olímpicos no Rio, acusa a PM de dizimar uma parte significante de uma geração de jovens pobres e negros. A Anistia Internacional também diz que a maior parte dos assassinatos não é investigada e que os oficiais responsáveis raramente são julgados. A Secretaria Estadual de Segurança Pública e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro criticaram o relatório, classificando-o como vazio, injusto e genérico. A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o assunto. E a queda de um guindaste deixou pelo menos 20 feridos no oeste da Holanda. O acidente aconteceu quando 2 guindastes inçavam uma plataforma de uma ponte. Uma das gruas não suportou o peso e começou a tombar, o que acabou desestabilizando o segundo guindaste. As estruturas atingiram 4 casas e 2 lojas. Equipes de resgate estão no local e ainda não se sabe se alguém está soterrado. E aconteceu de novo. Um funcionário perdeu o pé em um acidente com uma escada rolante em um shopping da China.
O funcionário de 35 anos estava limpando a escada rolante na hora do acidente. Uma câmera de vigilância flagrou quando o espaço entre os degraus se abriu e o homem ficou preso. Ele ainda conseguiu apertar o botão de emergência e parar a máquina. Os bombeiros conseguiram retirá-lo do local, mas o pé esquerdo do funcionário precisou ser amputado. O caso está sendo investigado e o acidente ocorreu pouco mais de uma semana após uma mulher morrer em uma situação semelhante no país. Ela caiu no alçapão de uma escada rolante de um shopping, mas conseguiu salvar o filho de 2 anos. E subiu para 47 o número de mortos nas chuvas que atingem Myanmar. As Nações Unidas alertam que este número pode subir. Quase todo o país está em estado de emergência desde ontem. A temporada de monções chegou com força, inundou-se. As forças de segurança da Nigéria resgataram 178 reféns do Boko Haram durante uma operação no nordeste do país. Entre os libertados estão 101 crianças e 67 mulheres. O exército anunciou ainda a captura de um comandante do grupo terrorista. Futebol, na estreia de Ronaldinho Gaúcho, o Fluminense venceu o Grêmio e entrou para o G4 do Campeonato Brasileiro. Cerca de 30 mil pessoas foram ao Maracanã no primeiro jogo do craque com a camisa do Fluminense. Ronaldinho ficou em campo. O Juventus é o símbolo da paixão que os moradores da Moca, em São Paulo, sentem pelo bairro. Mais do que um time de futebol, o moleque travesso representa tradições que duram décadas. O Juventus, o famoso moleque travesso do bairro da Moca, o segundo time de muita gente. Acabou a pré-temporada na Europa e o fim de semana foi de disputa de títulos. Em Wembley, clássico de Londres, na decisão da Supercopa da Inglaterra, Chamberlain fez o gol que garantiu o título. E 2 pandas gigantes deram luz a gêmeos em um centro de criação da espécie na China. Esta é a maior reserva do país destinada ao cuidado dos pandas gigantes. O nascimento dos pequenos foi muito comemorado. Eles vão se juntar a outros 5 filhotes que nasceram em cativeiro este ano. O número mostra os esforços dos cuidadores para possibilitar a continuação da espécie. Os pandas gigantes correm grave perigo de extinção. E daqui a pouco, o ex-ministro José Dirceu é preso em Brasília em mais uma fase da Operação Lava Jato. Dirceu é acusado de montar o esquema de propina na Petrobras quando foi ministro da Casa Civil. E o irmão de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, também foi detido no interior de São Paulo. O Band News volta já já.